É muito comum que grandes generais façam grandes discursos, principalmente quando eles vão numa batalha, numa guerra, eles têm que encorajar os seus liderados. Qual seria, nesse sentido, uma última mensagem que um grande líder de Deus do final do século XIX deixaria para os seus liderados, os quais ele em pouquíssimo tempo não os veria mais aqui entre a igreja militante? E aqui eu tenho com vocês o Tratado sobre o Bom Combate da Fé, que é esse último grande testamento que Charles Spurgeon deixou no fim do século XIX para os seus liderados. Olá a todos, eu sou Armando Marcos, editor do Projeto Spurgeon, o maior site sobre a vida e obra de Charles Spurgeon no Brasil, e vim aqui na editora Zion mostrar um pouquinho para vocês sobre o Tratado do Bom Combate da Fé. Charles Spurgeon ele foi um dos maiores pregadores do final do século XIX, como bem sabemos, mas ele não foi um pregador isento de polêmicas e contestações na época dele. No caso do Spurgeon, no fim do ministério dele, já na década de 1880, principalmente a partir de 1887, o Spurgeon ele começou a enfrentar algumas lutas e algumas dificuldades em relação a tentar barrar a influência do liberalismo teológico que estava invadindo as igrejas na Inglaterra, principalmente as igrejas batistas e presbiterianas naquele período. Em 1887, especialmente, Spurgeon ele começa, na revista teológica da igreja dele, a denunciar os pontos que o liberalismo estava entrando nas igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais da Inglaterra do final do século XIX. Principalmente os pontos nos quais muitos pastores estavam negando a suficiência da expiação de Cristo, estavam negando a infabilidade das Escrituras e a suficiência das Escrituras e estavam negando a eternidade do inferno. Então, alguns pontos eram muito essenciais para o Spurgeon nesse sentido. Nesse período em que ele estava escrevendo alguns artigos, ele denunciou todas essas coisas, porém, muitos colegas de Spurgeon, nesse meio, já estavam infiltrados pelo liberalismo teológico. Quando Spurgeon denunciou tudo isso, ele acreditou que a União Batista das igrejas na Inglaterra, como uma convenção aqui no Brasil, eles iam apoiá-lo, mas ocorreu ao contrário. Na verdade, Spurgeon ele fez várias denúncias nesse sentido e muitos pastores lá na União Batista foram contra o Spurgeon. E o Spurgeon, notem, foi o mais famoso da Inglaterra no seu período e era a maior igreja batista do mundo na época. E mesmo assim, os pastores, que eram colegas das outras igrejas na região, não aceitaram a repreensão que Spurgeon estava dando por meio da sua revista e por meio das pregações que ele fazia no Tabernáculo Metropolitano, a maior igreja batista do mundo então. Nesse sentido, nesse contexto todo, o Spurgeon ele é levado ao Conselho da União Batista, no qual ele demonstra a sua renúncia, ele renuncia, então isso já foi um choque para muitos batistas na Inglaterra, e logo depois ele é censurado pela própria União Batista, na qual ele acaba se tornando um líder fora dessa união. Com o tempo, isso foi sendo muito duro para o Spurgeon, ele foi sofrendo várias consequências no sentido de alguns colegas que estavam com ele há muitos anos o começavam a criticar, muitas pessoas achavam que o Spurgeon já estava ficando até meio louco por conta da doença. O Spurgeon já estava enfrentando várias doenças nessa época, eram constantes, então as pessoas alegavam que ele estava sob o efeito da doença, mas não era o caso. O Spurgeon realmente estava muito preocupado com a defesa da doutrina evangélica na igreja em geral. Nesse sentido, o Spurgeon ele vai pregando e assim, notem, hoje em dia a gente tem muita questão do cancelamento nas redes sociais. Na época do Spurgeon não existia isso, mas o Spurgeon sofre muito isso na pele quando vários outros colegas de ministério o condenam e muitas pessoas não o compreendem. Nesse contexto todo, Spurgeon ele continua pregando o evangelho na sua igreja, principalmente, ele faz algumas associações com outros pastores e, no caso dessa mensagem que temos aqui da editora Zion, ela é a última mensagem que o Spurgeon pregou na conferência de pastores do Pastor College. O Pastor College era o colégio que o Spurgeon tinha fundado em 1857 para treinamento de pastores e líderes dentro da Igreja Batista. No caso, essa aqui foi a mensagem que ele pregou em 1891. O Spurgeon pregou essa mensagem em abril de 1891, ele faleceria em janeiro de 1892. Então, por isso que essa mensagem tem esse aspecto de ser uma última mensagem de um grande líder entre os irmãos batistas presbiterianos
e no caso que chega até os nossos dias. E é importante esse contexto para entender várias coisas que o Spurgeon prega aqui. Ele vai fazer uma mensagem baseada em Efésios 6,16, no qual ele vai basicamente falar que a igreja é um grande exército e ele vai conclamar que as pessoas, que os seus pastores e os líderes das igrejas não deixem de lado o arsenal deles, que é a palavra de Deus, não deixem de lado a igreja de Deus, que é onde essa batalha vai ocorrer, e que a igreja de Deus realmente seja a igreja de Deus, e que não deixem o Espírito Santo de lado. Nesse contexto todo, a gente percebe essa questão das lutas que ele enfrentava com o liberalismo teológico, voltando um pouquinho sobre o assunto. Muitos pastores negavam a suficiência da Escritura nesse período. Então, no primeiro ponto da mensagem desse tratado, o Spurgeon ele vai enfatizar grandemente a necessidade de acreditar em cada ponto da palavra de Deus. Não ceder para pessoas que estavam negando a suficiência da Escritura ou que estavam, de uma forma maliciosa, de certa forma, negando alguns pontos da Escritura. Esse ponto é um ponto espiritual ou esse ponto é um ponto que não tem espiritualidade, principalmente num contexto do Spurgeon, que era o surgimento da alta crítica que vinha levando várias igrejas a um falecimento espiritual, praticamente. Então ele foca muito nesse ponto, depois ele vai focar no ponto que a igreja de Deus deve seguir firme como um exército unido, e aí ele vai declarar vários pontos, como a necessidade que as igrejas tenham o seu rol de membros real, que não sejam só números, e isso é uma tendência que o Spurgeon já vai alertar nesse livro aqui com firmeza. Ele vai também levar a necessidade que as igrejas mantenham reuniões de oração, que é um ponto importante também, e ele vai enfatizar a grande capacidade e a grande necessidade que a igreja deve trabalhar na obra do Senhor. Ele bate muito na questão de que nenhum membro da igreja tem o direito de ser ocioso no meio cristão. Então ele detestaria a questão de frequentadores de igreja, no sentido de esquentadores de banco de igreja. E, por fim, o Spurgeon vai alertar e vai falar para os pastores não trabalharem sem a necessidade da obra do Espírito Santo no ministério. Notem, o Spurgeon está pregando isso em 1891. O movimento pentecostal, por exemplo, ele vai surgir nos anos 90. Percebam que o Spurgeon, nesse tratado, e na verdade em todo o ministério dele, ele foca bastante na necessidade da obra do Espírito Santo e que a igreja necessita do Espírito Santo para atuar em todas as áreas, tanto os pastores quanto a igreja em si. Então a gente já percebe esse movimento crescente da ênfase ao Espírito Santo no ministério pastoral. No fim das contas, esse tratado sobre o bom combate da fé, originalmente o título dele foi A Maior Luta do Mundo. O Spurgeon, quando pregou esse sermão, ele pregou esse sermão numa igreja congregacional que estava sediando a conferência anual do Pastor College, e a mensagem foi muito bem recebida. Muitos colegas do Spurgeon, aqueles colegas do Spurgeon que ficaram do lado do Spurgeon depois do contexto que eu falei para vocês da batalha teológica. Eles ficaram muito impressionados com essa mensagem e pediram imediatamente para que o Spurgeon publicasse esse material. O Spurgeon ele publicava quase todos os sermões dele, semanalmente, mas muitos líderes, muitos pastores viam a necessidade de que essa mensagem fosse distribuída mais amplamente, além do ministério normal do Spurgeon. E foi o que ocorreu. Essa mensagem foi taquigrafada, ela foi depois impressa e com o título que eu falei, A Maior Luta do Mundo. Logo depois que o Spurgeon falece, em 31 de janeiro de 1892, essa mensagem ela continua tendo bastante alcance e, muito interessante, ela foi divulgada e disponibilizada em muitas igrejas na Inglaterra. Eu estava estudando alguma coisa sobre a mensagem, a influência desse livro, e o sucessor imediato do Spurgeon, logo depois que ele falece no Tabernáculo Metropolitano, o pastor Arthur Pearson, que era um pastor americano que assumiu imediatamente o pastoreado logo após o falecimento de Spurgeon, ele declara num sermão dado no dia 25 de fevereiro de 1892 o quanto que ele desejava que essa mensagem fosse entregue
tanto em todas as igrejas da Inglaterra quanto em outros países. Ele declara que essa mensagem do Spurgeon foi o último testamento que o Spurgeon deixou, que era a mensagem mais vigorosa que ele tinha deixado logo antes do falecimento. Na verdade, ninguém esperava que o Spurgeon ia falecer tão cedo. Ele morreu aos 57 anos de idade, mas muito devido a tudo que ele sofreu nessa controvérsia que ocorreu no final do ministério dele. E é interessante como essa mensagem ela foi propagada e até os dias de hoje, e nós temos hoje o privilégio aqui na editora Ezion de ter mais esse tratado da série de tratados, o tratado sobre o bom combate da fé de Charles Spurgeon. Fica aqui a minha recomendação dessa obra, que ela está muito bem editada, tem até uma ilustração aqui de um amigo presbiteriano nosso, e fica aqui a minha recomendação desse texto para vocês. Não deixem de adquirir no link abaixo. E você pode comprar esse livro, eu recomendo que você o compre tanto para você quanto para distribuir na sua igreja. E também vocês podem acessar o meu site, projetospurgeon.com.br, onde a gente vai ter um artigo com explicações mais detalhadas sobre esse livro. E você pode entrar também aqui no link da descrição.